Olá, mais uma vez muito obrigado por nos receber aí em sua casa. Nós estamos chegando ao final dessa série Preciso de Ânimo. Hoje é a última reflexão e vamos falar sobre um assunto muito importante, que é enfrentando os problemas e reclamações. O texto para nossa reflexão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o verso de 1 a 6, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos. Era o começo da igreja. A igreja estava dando seus primeiros passos e já os problemas surgiram. Problemas, eles fazem parte do viver. Todos nós lidamos o tempo inteiro com problemas em todos os ambientes. E a busca da solução dos problemas é o que nos move, é que nos faz levantar todos os dias, é que nos faz empenhar todo o nosso esforço e energia. E uma coisa interessante é que nós seremos lembrados pelos problemas que nós resolvemos ou pelos problemas que nós causamos. Mas de certo os problemas farão parte da nossa vida. Viver, conforme disse Benjamin Franklin, viver é enfrentar um problema após o outro. O modo como você encara os problemas é que faz a diferença. Ou seja, o grande problema não é o problema, mas a maneira como você lidar com ele. Isso fará toda a diferença. E nós temos muitas maneiras de lidar com os problemas. Eu quero aqui destacar algumas. Primeiro, e aqui não se trata de uma questão de ser mais importante, é somente por uma questão didática mesmo, mas a gente pode lidar com os problemas negando o problema, ou seja, fazendo de conta que ele não existe, dizendo que está tudo bem quando não está tudo bem, ignorando o problema. E isso é muito ruim, porque o fato de ignorarmos o problema não significa que eles desaparecerão. Eles vão estar por ali. Achar que não dá a devida importância ao problema vai resolver o problema, não resolve. Uma outra forma de lidarmos com os problemas é adiando o problema, ou seja, deixando de enfrentá-los. E essa é uma outra forma de lidar. Você vai procrastinando, deixando para depois. Não, depois eu entro, depois eu resolvo essa situação. Evita tocar no problema. Vai deixando, quem sabe o problema ele vai se resolver por si só. E o problema disso é que às vezes quando a gente tenta encarar a realidade, aí já é tarde demais. Aí o problema já agigantou de tal maneira que você não consegue mais lidar com ele. O casamento já foi embora, o ministério já acabou, o trabalho já não consegue mais retomar, funcionário você perdeu, a empresa fechou, enfim. Você não consegue mais lidar com ele porque deixou para resolver quando já era tarde demais. Uma outra forma de lidar é contornando o problema, tratando o problema e a situação de forma paliativa e não resolve de vez a situação. Não é definitivo, não encara o problema de forma definitiva. Ou seja,
você toca no problema de forma muito superficial. Você não encara, faz de conta que esse problema não tem tanta importância e vai lhe dando ele ali, como diz o adágio popular, empurrando com a barriga. O problema é que o problema cresce. O problema é que enquanto a gente não enfrenta a situação, o problema cresce. E quando você vai ver, o problema que era uma situação pequena, ele já se agigantou e você não tem mais ou não sabe mais o que fazer. Uma outra maneira de lidar com o problema é justificando o problema, ou em outras palavras, encontrando culpados, encontrando responsáveis pelo problema. Em vez de você lidar com o problema, simplesmente você começa a dizer que está assim por causa disso, por causa de fulano, por causa... Aí você começa a procurar culpados. Então, a pessoa fica permanentemente procurando alguém para lançar a culpa. E, geralmente, a pessoa que faz isso está convencida de que o causador de tudo que lhe está acontecendo é o outro, não a pessoa mesmo. Então, você não precisa, naturalmente, ganhar a discussão. O que você precisa, na verdade, é resolver o problema. Desviar do problema, procurando culpados, não resolve o problema também. O que devemos fazer? Enfrentar o problema. É a maneira mais clara de fazer. É lógico que nem tudo que você enfrenta pode ser mudado, mas você pode ter certeza que nada será mudado até que seja enfrentado. Todo problema ele precisa ser enfrentado, você precisa tomar decisões. E decisões, é claro, já diz claramente que você vai ter ganhos, mas também você vai ter perda. Você tem que colocar na balança, mas você precisa enfrentar de fato a situação para que ela não cresça. Então, é assim que Deus trata com a gente. Deus não tem muito interesse naquilo que a gente se supõe. Ele tem interesse naquilo que a gente de fato é. As perguntas de Deus sempre foram perguntas para que a gente pudesse mostrar a cara, encarar a realidade, encarar o fato, encarar o problema. Foi assim que ele fez lá no Éden. Quando ele apareceu no Éden, o homem havia caído. Deus sabia de tudo, obviamente, conhecedor de todas as coisas, e onisciente, sabia que ele havia feito a bobagem que fez, e era algo muito sério. E Adão, então, escondeu. E Deus chega no Éden perguntando a Adão, onde você está? E essa pergunta de Deus é muito importante, porque o homem sempre vai procurar esconder, colocar os seus problemas, colocar as suas frustrações, as suas perdas sempre embaixo do tapete para que ninguém o veja. Mas a pergunta de Deus nunca é para saber. A pergunta de Deus sempre é para que a gente repense, para que a gente enfrente o problema, para que a gente encare a realidade. E foi assim também com Jacó, que fugiu de Deus todo o tempo, mas uma hora teve que enfrentar Deus, e Deus o confronta perguntando qual é o seu nome. Deus não queria saber o nome de Jacó, porque Deus sabia muito bem quem ele era. O que Deus queria era que ele mostrasse a cara, que ele assumisse o fato. Porque Deus só vai trabalhar nos nossos problemas, nas nossas histórias, a partir do momento que nós encararmos de fato qual é o grande problema. Não adianta fingir que não acontece nada dentro de casa quando a casa está desmontando. Não adianta não admitir que tem um filho ou uma filha que está perdido no mundo da vaidade, das drogas, etc. Até o dia que você encara a realidade de que você tem uma pessoa em casa, que você tem um problema e que você precisa resolver esse problema. E a partir daí é que tudo começa a mudar. É quando a gente... não apenas a gente vai já resolvendo o problema, mas a gente admite que tem um problema. E a partir desse momento, tudo começa a mudar. Como disse o filósofo Descartes, não existe métodos fáceis para problemas difíceis. Terá que ter perdas e para que você também tenha ganhos.
Por isso é necessário que nós nos enfrentemos as situações que talvez você esteja vivendo, seja um problema que você tenha adiado. Qual o problema que você tem adiado para resolver? De que forma você encara esse problema? Você está fugindo dele? Você está fazendo de conta que ele não existe enquanto ele está crescendo? Então a palavra de Deus para você hoje é: admita esse problema diante de Deus. Encare o problema de frente e as coisas começarão a mudar na sua vida. E essa é a minha oração por você. Que você possa cair a ficha, entender que precisa da ajuda de Deus para resolver um problema que talvez você não tenha conseguido lidar com ele. As perguntas para a nossa reflexão vai estar aí lá na sequência do vídeo. Acompanhe, compartilhe com o seu grupo, seja edificado e edifique outros. Deus abençoe e até a próxima.